Existe um folclore vívido em cripto sobre as trincheiras. Trincheiras é o nome que os especuladores de moedas virtuais dão para os cantos mais obscuros do mercado. As zonas mais perigosas, as bolsas mais raízes, os instrumentos mais degenerados. Mas por trás dos jargões, o participante médio das trincheiras de cripto ainda é um jovem rico que mora no sótão da casa da mãe. Vocês não sabem o que é trincheira de verdade. Trincheira é quando as compras e vendas eram feitas pelo telefone. Quando se xingava o operador, às vezes, antes de dar bom dia. Quando muitas vezes não se tinha confirmação ou garantia além da palavra da sua contraparte. O convidado de hoje tem o espírito forjado nas trincheiras. Ele viu a transição do pregão analógico para o eletrônico. Ele viu a bolha do .com e a bolha do .eth. Testemunhou um punhado de apocalipses financeiros nos últimos 20 e poucos anos. E tá aí, vivo para contar a história. Não só vivo, o cara ainda corre Ironman, tá mais no shape que 99% de vocês aí que nos assistem. André Portilho é sócio do BTG Pactual e head da Mint, a plataforma de cripto do banco. Seja bem-vindo, Portilho, é um prazer ter você aqui hoje. Pessoal, eu que agradeço o convite, gostei da introdução aí, a gente estava falando um pouquinho sobre isso lá. Pô, eu nem sabia que você ia introduzir dessa forma assim, mas assim, realmente, trincheiras, eu chamava de submundo, mas acho que vale, né? Cai bem, né? Cai bem. Queria todo mundo com você, meu co-host. Tudo ótimo, muito feliz de estar o Portilho aqui e poder aprender com ele hoje também. As trincheiras em cripto não estão no melhor dos momentos agora, né? Estão os piores momentos, eu acho. Estão entre os piores momentos. Eu acho. Mas eu acho que quem tá na trincheira, eu acho que talvez o Portilho saiba mais do que isso no passado, como que era no passado, mas quem tá nas trincheiras sobrevive até nos períodos ruins. Eu acho que tem moedas pipocando até na época ruim, só que o pessoal que tá acostumado tem um pouco mais de desafio de conseguir desmembrar o que tem de bom ali, mas não tem coisa boa pra se explorar. Tem que sobreviver, é o mais importante. Portilho, antes da gente chegar na tua entrada nas trincheiras, vamos começar mais cedo. Qual que foi a tua primeira memória mais antiga que tu tem sobre dinheiro? Sobre dinheiro? Pô, cara, vou te falar, eu era bem pequenininho e a minha mãe começou a me dar um dinheirinho lá para eu juntar. E eu lembro que eu passei uma vez numa loja e eu vi algum brinquedo que eu queria comprar. E eu falei, pô, mãe, aquele meu dinheiro dá pra comprar isso aqui? Nem lembro o que era. Ela falou, meu filho, dá. Mas assim, você vai tirar o teu dinheiro daquilo que a gente tá guardando pra você poupar alguma coisa. E eu lembro que na época, pô, eu torrei a poupança e comprei o brinquedinho que eu queria, entendeu? Então, acho que começou assim. Quando a tua história se enveredou para dentro dos mercados, isso foi circunstancial ou foi vocacional? Tu sempre teve essa vontade assim? Não, foi 100% circunstancial. Como é que foi? Eu comecei a fazer engenharia, aí parei um ano para servir o exército. Que antigamente tinha o NPOR, né? Que hoje acho que só tem CPOR, que é Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Fiz um ano, depois voltei para engenharia. Estava terminando o ciclo básico, comecei a fazer engenharia mecânica, mas, cara, assim, a faculdade de engenharia eu admiro muito quem se formou, eu não me formei, que é uma coisa completamente desconectada da realidade. Antigamente eu achava que era uma falha, hoje eu acho que eles fazem de propósito, entendeu? Então, e aí na época, um amigo meu estagiava no antigo Banco Icatu, o pessoal tá precisando de estagiário e o pessoal quer fugir um pouquinho da coisa. Na época era economia, PUC, que tinha muito, né? Então o pessoal quer pegar uns engenheiros, uma turma com a cabeça diferente. Quer fazer entrevista? Eu falei, pô, vambora. Pensei, fiz entrevista, passei, entendeu? E aí comecei a trabalhar como estagiário no início de 93, no antigo Banco Icatu da família Almeida Braga, que foi uma senhora escola, entendeu? Fiquei lá até 2000. E aí, quando eu fui na época, Banco Pactual. Que hoje é o BTG Pactual. E tu tem alguma ideia do que tu estaria fazendo hoje se não fosse trabalhando com cripto dentro do BTG? Eu sempre gostei muito de marketing, né? Acho que eu poderia ter sido um bom profissional de marketing, né? Na época, quando eu estava de saco cheio de engenharia, eu estava começando a fazer uns cursos na ESPN para ver, pô, será que é marketing a minha? Eu lembro que acho que um dos motivos que eles me contrataram na época no Icatu foi porque numa entrevista lá, as entrevistas eram bem mais, assim, agressivas, vamos falar assim, naquela época, né? E o cara me botou na parede, pô, você está fazendo marketing aqui, se amanhã te perguntarem se você quer trabalhar, porra, te derem um estágio na Coca-Cola, no departamento de marketing ou aqui, para onde você vai? Eu falei, pô, cara, eu vou pra Coca-Cola. Acho que o pessoal gostou da sinceridade
prosperidade, não sei o quê, e, porra, eu entrei, entendeu? Então, foi isso. Mas, assim, eu me identifiquei muito com o mercado financeiro, por dessa coisa de te dar capacidade de aprender, de querendo ou não, de você estar em banco de investimento muito a par de tudo que está acontecendo de relevante no mundo, porque tudo impacta o mercado, então você tem que saber de tudo que está acontecendo. Isso, eu sempre gostei muito disso, tá? De ter a sensação que você está crescendo, que você está aprendendo. Então acho que o mercado financeiro combinou bem comigo, fora essa maluquice também de banco de investimento, que é aquele ambiente meritocrático, meio assim caótico. Então assim, eu não sou muito aquele cara de rotinazinha ali, todo dia a mesma coisa, plano de carreira, entendeu? Embora eu tenha feito exército, que eu falei, foi um ano de muito aprendizado também, eu jamais poderia seguir uma carreira parecida com essa, entendeu? Uhum. Existe um componente da galera que vive de mercado que eu acho que tem a ver com esse vício pelo estímulo cognitivo, essa coisa de jogar o jogo onde se tu expressar uma visão que tá correta, tu vai ganhar pontos, tu vai ser remunerado por isso. Se tu tiver errado, tu vai perder. Eu nunca tinha escutado essas coisas, mas acho que esse estímulo cognitivo define bem. E é isso, aí você vai meio que inconscientemente, você tem a sensação que você tá ganhando pontos, você tá evoluindo. É bem isso aí, cara. E cripto? Você trabalhou por 20 e poucos anos, primeiro no Icatu, depois no Pactual, que virou BTG. Teve uma variedade de posições, foi trader. Você não precisa contar essa história, você já deve ter contado várias vezes em vários lugares. Mas se você quiser nos dar um resumo dela também, pode dar. E como que você enveredou para cripto? Para começar, cara, eu fui para a mesa de operação, porque na época que eu entrei, a mesa de operação era o topo da pirâmide. Então era onde todo mundo queria estar no banco de investimento. E aí, naquela época, o mercado era muito rápido. Então, assim, eu entrei e fiquei 2 meses, na época, na base de dados. Meu primeiro trabalho no Icatu foi pegar valor de aluguel do jornal e passar por uma base de dados. Na época, o Icatu era dos mais avançados, tinha essa coisa de tecnologia. Então, lá... Computador Lagoa, ou datilografia? Não. Computador, um terminalzinho lá, mas pegava lá o jornal, Lagoa 3/4, tanto. E eu, Lagoa 3/4, tanto. E isso ia para base de dados, depois os analistas usavam. Fiquei nessa área 2 meses, aí depois fui para o gerencial, que apura as operações do banco, e que é meio que uma escola. Os caras pagavam uma posição só para fazer isso? Só para fazer pegar isso. o dado do aluguel e botar. Eu era estagiário, não era muito caro, né? Vamos combinar. Então, mas era porque na época o antigo presidente lá do banco do Icatu era o Daniel Dantas, é um cara que sempre foi assim muito avançado em termos de dados desde aquela época, tá? E aí logo depois no gerencial a gente calculava o resultado das operações da mesa. Então você tinha que saber fazer a conta realmente das operações. Então se aprendia muito e era meio que a porta de entrada para a mesa de operações. Então assim, mais uma vez foi por um acaso, né? Tava bem ali, o pessoal me botou no gerencial, caí no gerencial de bolsa. Se eu tivesse caído no gerencial de juros, eu ia ter sido um trader de juros. Se eu caísse no gerencial de bolsa, eu ia ser um trader de bolsa. Aliás, isso foi aquela aleatoriedade da vida que, tivesse caído no gerencial de juros, provavelmente eu teria ganhado muito mais dinheiro na minha vida, né? Mas, enfim. Então, essa foi meio que a minha a trajetória em mercado financeiro, né? E sempre na mesa, óbvio, fiz outras coisas também, ao longo dessas muitas coisas, mas cripto apareceu, eu lembro pela primeira vez que eu ouvi falar de cripto, foi uma matéria, se eu não me engano, em 2015, 2016, que a Bloomberg fez, onde um repórter ia tentar ficar uma semana em Nova York só vivendo com Bitcoin. E na época eu olhei aquilo ali, não dei a devida importância, não aconteceu nada. Olhei, morreu ali mesmo, e depois só vinha entrar mesmo nisso em 2017, que foi quando de fato a gente começou a nossa trajetória em cripto lá no banco, entendeu? Então foi assim, e meio por questões de mercado, né? Foi aquele primeiro boom grande que teve de Bitcoin mais mainstream, né? E aí isso acabou caindo no meu colo para entender o que era, né? O cara que faz, na época eu operava opção, então põe lá na mesa do cara de opção, faz um negócio mais complicado, então põe lá para entender isso. Quem que jogou isso no seu colo? Qual que foi a faísca? Cara, isso na verdade das contas, cara, 2017, eu vou até falar, o primeiro trade que eu fiz não foi nem em Bitcoin, foi em GBTC. Você lembra que virou ETF? Claro. Que era o único instrumento que tinha, que você conseguia fazer, não era o ETF ainda. Tem água aqui. E eu comprei alguma coisa lá, foi tipo assim, janeiro. O negócio porrou, início de 2017, ainda abriu o prêmio, né? Então assim, aí chegou lá março, sei lá, eu tinha ganho uma grana, eu vendi tudo. E aí começou aquela coisa, Bitcoin subia todo dia e as pessoas começavam a perguntar, não só internamente, como externamente, o pessoal queria uma opinião.
cliente ligava, e aí, cara, por ser de Bitcoin, o negócio sobe todo dia, o que é isso? E a gente não tinha a menor ideia do que era. E aí meio que caiu lá, porra, Portilho, entende esse negócio aí, o que é? E aí que a gente foi pesquisar, começando lá, porra, com o white paper do Satoshi, e aí tentando entender tecnologia, e obviamente a gente, como operador, a gente foi olhar o mercado, né? Aí a gente foi olhar o mercado, falei, cara, pô, tem uns negócios muito esquisitos aqui. E aí foi assim que a gente começou a operar, entendeu? Tinha arbitragem para tudo quanto é lado, o preço dos Estados Unidos era um, aqui no Brasil era outro, entendeu? Então, disso a gente ficou meio desconfiado, né? Porque o mercado não costuma ter muita arbitragem, é difícil. Geralmente, quando você vê alguma arbitragem, é porque tem algum detalhe que você não viu e na hora que você vai fazer a operação, se descobre depois, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, inclusive. Mas em cripto, não. Em cripto tinha, de fato, arbitragens por questões específicas do mercado, mais demanda no Brasil. O Brasil não produz Bitcoin, né? Não tem mineração no Brasil, agora até não tinha. Você tinha uma demanda aqui, você tinha que importar de fora, trazer para cá, que negociava com prêmio. Igual aconteceu em Coreia, Japão, entendeu? Inclusive o famigerado Sam Bankman-Fried lá da FTS, ele começou fazendo isso só com os Estados Unidos e Japão, né? Eu falei, pô, cara, a gente começou fazendo nos Estados Unidos e Brasil, né? Se fosse Estados Unidos e Japão, pra gente já ter ganho mais dinheiro, que tem mais liquidez no Japão do que aqui. Mas enfim, foi assim que a gente começou. Tá tudo certo aqui? Não. Tá? Pode continuar? Piscou a luz. E só para completar essa fase, e até também aquela coisa cognitiva que você falou, Felipe, aqui, uma coisa interessante, óbvio, a gente foi olhar o mercado, oportunidade de trade, de ganhar dinheiro. Agora, a gente foi tentar entender um pouquinho também da questão não só mais filosófica do Bitcoin, mas, cara, tipo, faz sentido essa coisa. E o bacana foi que o Bitcoin obrigou, eu e um grupo de pessoas que participaram disso, não fiz sozinho, né? Teve uma equipe que me ajudou nisso aqui tudo, a gente teve meio que voltar no tempo e reestudar coisas que a gente aprendido na faculdade, por origem do dinheiro, por que se dá valor a um pedaço de papel pintado, por que você não dá, como é que isso foi isso historicamente, e foi bacana que essa coisa de cripto fez a gente voltar a estudar isso aqui, e que, aliás, eu recomendo para todo mundo, tá? Você quer entender Bitcoin e até o futuro que é, você tem que entender como é que as coisas foram para trás, o que faz sentido, o que não faz sentido. Né? Então, o Bitcoin te faz fazer muitas perguntas que tu não faria, talvez, sem ele. Eu imagino que o primeiro impulso lá de vocês tenha sido começar a explorar essas ineficiências e arbitrar, mas eu imagino que também tenha chegado um momento que vocês ponderaram, e aí, o que a gente vai fazer como negócio aqui? Né? A gente vai fazer uma exchange, vamos tokenizar ativos, a gente vai fazer uma stablecoin, a gente vai... Como que foi esse racional e como que vocês decidiram qual caminho seguir? Foi totalmente prático, tá? E foi bem, eu diria, gradativo, né? Toda a visão que a gente tem hoje, ela veio de descobrimentos ao longo do tempo e por a gente ter feito muita coisa prática com cripto. O BTG é uma empresa muito mão na massa, né? E eu lembro que o primeiro momento, assim, meio que pô, isso aqui tem uma coisa diferente. Quando você começa a arbitrar, que foi o que a gente começou a fazer, basicamente você fica movendo real e dólar e Bitcoin para um lado e para o outro, né? E quando você começa a fazer isso, eu fazia isso na mão, tá? Começava lá, porra, compra dólar, manda para lá, depois manda para cá. Óbvio, a gente teve um processozinho bem longo até a gente chegar, conseguir montar a estrutura para conseguir fazer isso num banco, tá? E quando você começa a fazer isso, te dá aquele estalo assim, cara, é muito mais fácil movimentar Bitcoin do que movimentar dinheiro fiat, dinheiro normal, dólar. Dólar, sim, tinha dias que eu mandava, o dólar você tem que comprar dólar, mandar uma instrução para o teu banco, mandar para a conta da exchange que você vai operar. E lá em 2017, cara, as exchanges eram assim, pô, muito ruins em termos de infraestrutura, era assim, pô, manda aí sei lá quantos $1.000 para exchange tal. Manda, o dinheiro não chega, entendeu? Aí tinha que ficar, pô, tentando achar um suporte da exchange lá, e tinha dias que assim, cara, eu tava em casa, ficava checando, né, sei lá, 11 horas da noite, e caramba, caiu o dinheiro no exchange. Eu começava a arbitrar e passava a madrugada operando até o dinheiro acabar, e mandava de novo no dia seguinte. A gente só foi botar robô, tipo, uns 3, 4 meses depois que a gente começou a automatizar. E aquilo, cara, eu tinha uma dificuldade danada de movimentar a parte Fiat, e o Bitcoin mesmo fazia ali e o negócio chegava. E aí eu falei, pessoal, olha só,
tem alguma coisa aqui. Esse foi o primeiro insight. Depois, um pouquinho depois, vocês se lembram, assim, em 2007 teve esse boom todo de Bitcoin, teve aquele boom grande dos ICOs, né, dos Initial Coin Offerings, e também confusão danada, scam. Tudo deve ter entrado pra caramba. Bull market, aquele negócio lindo, tudo você compra, sobe, todo mundo é gênio, né? E aí, cara, tinha muito scam, né? O pessoal ia ver lá, pô, era muito normal ter o site do projeto, aí tinha as fotos lá, o pessoal via a foto, era de um cara do LinkedIn, entendeu? O negócio não existia. Então, era vários caras semelhantes. Igual teve os rug pulls agora aqui em Memecoin, tinha lá, mas era diferente. E embora tenha tido esse negócio todo, movimentou muito dinheiro, né? Aquilo chamou muito a nossa atenção. E aí foi outra realização que a gente teve também. Pessoal, ó, tem fraude, tem scam, não tem regulação, só que assim, você tem alguns projetos sérios, vamos falar assim, e esses caras estão captando dinheiro globalmente através da emissão de um token sem passar por nenhum banco de investimento, nenhuma estrutura do mercado de capitais. Então, assim, a nossa coisa foi assim, primeiro assim, pô, se isso virar moda, vai mudar completamente um dos nossos negócios muito importantes, que é o mercado de capitais. O banco é muito dinheiro, a gente assessora muito empresas a captarem dinheiro. Mercado de capitais, cara, de forma muito simples, assim, tem um bando de gente de um lado que tem projeto, tem ideia, quer empreender. E do outro lado tem um bando de gente que tem dinheiro e quer investir em bons projetos e boas ideias. O mercado de capitais é o que está no meio. Ele junta um lado com o outro. Simplificando, é isso, tá? E isso aqui, via ICOs, começou a acontecer de uma forma completamente diferente do que acontecia. Mais uma vez, pessoal, tem uma coisa diferente aqui. A gente sempre tenta olhar debaixo do ruído, né? Porque a manchete do jornal é só, porra, esquema, é fraude, o pessoal adora uma coisa negativa. E aí a gente decidiu, cara, olha só, temos que emitir alguma coisa nossa para a gente aprender como é que faz isso. Essa foi a primeira decisão. E aí eu lembro, reúne o senior manager, explica, faz o pitch, beleza, pode emitir aí, mas o quê? Não sabíamos. A gente voltou, pô, vamos fazer um CDB tokenizado, vamos fazer uma ação de uma startup tokenizada. No final, a gente decidiu tokenizar um portfólio de imóveis recuperados, que era um business que a gente tinha lá no banco, então a gente pegou uma partezinha, colocou isso numa empresa e fez uma emissão por queima, para ser um processo mais rápido. Se fosse fazer isso aqui para varejo no Brasil, não tinha regulação, a gente não ia conseguir passar isso provavelmente. Queima já tinha uma regulação um pouco mais flexível e a gente no final fizemos essa emissão lá por queima, um token muito simples, tá? Que a gente chamou de REIT-BZ, e a gente fez essa emissão em maio de 2019. Então, esse projeto começou ali no meio de 2018, até a gente conseguir fazer tudo. Na época, a gente usou o apoio da Uzu, que era uma startup de Curitiba, para a parte toda de fazer a parte de cabinet, a parte on-chain, que a gente não sabia fazer. E aquilo ali deu a validação para a nossa primeira visão em cripto, que foi a questão da tokenização. A gente falou, cara, isso aqui realmente é muito mais fácil e muito mais eficiente do que você fazer via os trilhos normais. E por que era mais eficiente? Só para dar um exemplo de como é que foi esse projeto. A gente fez, e até por questão de compliance, a gente fez uma regra que você só podia sair do investimento com o mesmo instrumento que você entrou. E a gente, na época, para o cliente comprar o REIT-BZ, que era esse token que a gente lançou, ele podia entrar em Ether, que a gente emitiu no Ethereum, podia entrar em Gemini Dollar, que na época era a principal stablecoin que tinha, que era emitido pela Gemini, ou ele podia entrar em dólar mesmo, via cliente nosso lá pela unidade de queima. E na hora que você receber dividendos, a gente pagou dividendos 3 vezes ao longo do ciclo desse projeto. Se você entrou em dólar, você tinha que sair em dólar. Se entrou em Ether, você recebia dividendo em Ether. Se entrou em Gemini Dollar, você recebia em Gemini Dollar. Na hora que a gente pagou o primeiro dividendos, a diferença operacional entre a parte de você fazer tudo on-chain e a parte de você fazer em fiat é que, assim, em fiat você tinha que pegar o dólar lá, passar por todos os canos do banco, mandar para um wire do banco, passar por algumas áreas lá de apoio do back-office. Quanto em cripto eu pegava, o contrato inteligente, tá bom. Quanto tem que ser pago em Ether? Tanto. Deposita lá no contrato inteligente. Quantas pessoas tem? Aperta um botão, um comando, prorrateia para todo mundo, pumba, pinca na wallet de cada um. Mesma coisa do Gemini Dollar. Então, assim, isso aqui foi uma coisa muito gritante para a gente, a diferença de eficiência que você tem e de controle nisso aqui. E aí, de novo, cara, esse negócio vai voar, tá?
Por que vai voar? Porque realmente você tem algumas ordens de grandeza de ganho de eficiência, né? Que negocinho, por um negócio que ganha 10% de eficiência, é difícil, assim, um negócio que é muito mais eficiente, isso aqui vai andar. E aí a gente falou, cara, temos que ter uma plataforma que permita a gente fazer a tokenização em escala. O mundo vai cair preço, foi 2019, tá? Obviamente, na época, eu superestimei a velocidade da regulação, então o pessoal costuma falar que assim, você tá cedo e tá errado, não tem muita diferença, né? Então a gente estava bem cedo, a gente está começando a ter regulação agora, nos últimos, sei lá, 2 anos, que permite você fazer alguma coisa com tokenização. Nos Estados Unidos agora, que o negócio está avançando lá com o Treasury, com o Money Market, mas, então eu diria assim, essa foi o segundo grande ponto, assim, de porra, ó, tem outra coisa diferente aqui. Quem comprou né? isso? A gente distribuiu isso para 69 investidores internacionais. Alguns que já eram nossos clientes e outros que foram clientes que entraram porque viram e coisa. Mas foi muito difícil a distribuição, tá? Porque na época a gente não tinha os canais de varejo que a gente tem hoje, né? O banco desenvolveu muita parte do varejo digital dele a partir exatamente de 2019 e a gente não tinha os trilhos mesmo, cripto, a gente não tinha custódia, a gente não tinha, tanto que a gente se apoiou na Usu para fazer isso. Então, assim, a distribuição foi bem desafiadora e principalmente porque a gente estava num momento de mercado em baixa e aquele negócio, e querendo ou não, em termos de produto, era um produto muito sofisticado para um cara que gostaria de investir em real estate para ter um retorno bom, ao mesmo tempo era um produto meio boring para o cara de cripto que iria, quer comprar esse negócio para ganhar o dobro, entendeu? O diagrama de venda da pessoa interessada nisso. É isso. O Andrés Omar ficou ali assim. Mas enfim, assim, fizemos, na época a gente foram $10 milhões o total da emissão, pagamos dividendo 3 vezes, foi assim. Só que pra gente, cara, isso foi aprendizado de tudo. Não só a necessidade de você ter os canos construídos, na coisa toda de como é que funciona o contrato inteligente, a tecnologia já tem maturidade para se fazer isso, já precisa de regulação. Então, assim, pra gente foi um senhor aprendizado. E era no Ethereum isso? Fizemos em Ethereum, né? E aí, como é que a gente progrediu disso para um ponto em que hoje tem até a Mint? Uma curiosidade que eu tenho é quando é que você olhou e falou, peraí, agora cripto não é mais esse hobby de nicho desse cantinho dos nerds aqui onde eu tô, mas virou uma pauta maior. Eu acho que a virada pra gente, e quando eu falo que a coisa pra gente foi bem sequencial, eu acho que foi ali de início de 2020, quando o mercado começou a recuperar, eu acho que aí que a gente começou a entender cripto como classe de ativo, tá? E assim, vamos lá, cripto é um mundo, tá? Hoje você tem muitas divisões, assim, Bitcoin tem um case e outro, assim, mas que se vai existir esse mundo tokenizado, se você vai ter algum tipo de plataforma mais centralizada para esse mundo tokenizado acontecer, você tem que ter os tokens nativos dessas plataformas que permitem que as regras de governança e incentivos aconteçam de uma forma mais centralizada. E isso é a nova classe de ativo, que não é equity, não é dívida, não é commodity, é realmente uma classe de ativo diferente, tá? Foi mais ou menos nessa época aí que a gente meio que pegou e também que a gente começou a entender melhor o Bitcoin como Bitcoin, como um ativo, essa coisa imutável, etc, etc. Então, assim, e isso eu falo de forma bem humilde, tá? Então, assim, não foi um negócio, putz, cara, instalou, entendemos? Não, é um negócio ali, você vai fazendo, vai aprendendo, e as visões mudam, entendeu? Todo dia eu tô aprendendo, né? Então, mas foi nisso aí que a gente decidiu, cara, pô, mas tá bom. A gente tava já com o plano de fazer a plataforma de tokenização. A tecnologia é a mesma. E se tem essa nova classe de ativo, a gente tem que ter uma forma de oferecer para os nossos clientes acesso a essa classe de ativo com o mesmo padrão que a gente tem para as outras classes ativas da plataforma do banco, né? 2020 você ainda tinha ainda, o mercado não era tão desenvolvido como hoje, em termos de corretor, em termos de exchange, né? Ainda assim, ainda hoje tem muito a evoluir na parte toda, vamos lá, dos intermediários de cripto. Então eu falei, pô, não tem jeito, cara, tem uma demanda. Nosso cliente, a gente acha que isso é uma coisa que tem assimetria como investimento, eu tenho que ter um jeito de oferecer. E aí meio que juntou. E, by the way, pô, essa plataforma para dar acesso à classe de ativo é a mesma plataforma que vai permitir a gente trazer produtos em formato tokenizado quando a regulação permitir. Posso fazer uma pergunta capciosa? Claro. Na verdade, 2. Uma menos e uma mais. Você falou de
não ser commodity, não ser equity, tirando o Bitcoin, tu vê cripto como mais perto de equity ou mais perto de commodities? Boa pergunta, cara. Eu vejo mais perto de equity. Mais perto de pseudo-equity, assim. É porque... E essa é uma pergunta bem, bem complexa, tá, Felipe? Porque assim, hoje você vê a maioria dos tokens hoje... E você tem que entender isso, eu falo muito com o meu time, eu tenho um time ótimo lá que trabalha comigo, na verdade que entende muito mais de cripto que eu, que são meus degenerados lá, que, porra, ficam me ensinando as coisas, tá? O meu trabalho é muito mais fazer as perguntas difíceis para a gente responder junto, mas se você pensar, primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, cara, essas redes, esses protocolos, essas, sei lá, chame como quiser, tá? Que permitem essa troca de valor, as aplicações centralizadas, qual a utilidade que esses caras aqui têm, tá? Porque, de novo, senão eu brinco, é Tamagotchi. Tem que ter alguma utilidade para a economia, para a sociedade, senão a coisa morre. Não fica só na especulação, tá? Especulação não tem nada contra, tá, pessoal? Especulação é vida, tá? Eu vivo disso. Eu vivo disso a minha vida inteira, assim. E, sim, se botar 3 seres humanos juntos e der alguma coisa, alguém vai estar especulando alguma coisa. Então, isso é da natureza humana, tá? Então, assim... Se você tem essa rede gerando utilidade, aí vem a questão tamanho. Você precisa de um token para fazer essas redes funcionarem. Você tem que ver, tá bom, como é que você transfere o valor da utilidade dessa rede para o token, tá? E hoje você tem muito essa coisa de governança, tá? Que assim, numa analogia muito, muito, muito solta, sei lá, pode ser uma ação ON, como se tinha antigamente, da direita de votar, da direita de decidir os futuros daquela companhia, mas não te dá exatamente um retorno financeiro escrito ali como um dividendo em cima. Pode ser, tá? É que hoje o AIN no Brasil, no passado o AIN não pagava dividendos, a PN é que passava, mas hoje mudou um pouquinho. Mas assim. É um bom referencial. Eu acho que é mais parecido com equity, embora é uma analogia fraca, vamos falar assim, tá? Mas eu acho, inclusive, que o mercado cada vez mais vai caminhar para esses cases todos, tirando o Bitcoin, para alguma coisa que vai se assemelhar mais a equity. E aí você vai ter toda uma discussão de, é security, não é security, vai mudar a regra de security, não vai. Eu acho que a gente vai acabar tendo essa discussão. Já tem algumas discussões, tá? Fee switch, que vai fazer. Eu acho que vai acabar tendo esse tipo de discussão no mercado daqui para frente. Eu acho que eu concordo contigo. Na literatura econômica tem aquela diferença entre criação e captura de valor, né? E é meio que inegável que uma Ethereum da vida criou muito valor. Pra caceta. Mas o quanto que o token, o desenho dele captura esse valor, né? Isso é outra coisa que eu adoro, que eu falo que o Ethereum tá na crise existencial, né? Tá ali, porra... Você acha que tá? E você acha que perdeu a alma e não tem volta? Ou você acha que vai voltar a fazer all time high? Para começar, vou te falar, eu não sou um especialista em Ethereum, mas eu tenho ganhei algum dinheirinho ano passado apostando Bitcoin contra Ethereum, tá? Ganhei alguns almoços no ano passado com isso aí, tá? Obrigado aí, o pessoal, minha clientela. Cara, o problema é o seguinte, cara, eu vou dar a minha visão assim, não vou falar de leigo, mas de quem acompanhou o negócio lá da mudança pro Proof of Stake. O grande problema de Ethereum lá nos ICOs é que era caro pra caceta pra usar a rede, né? Ok, vamos fazer um negócio para ficar barato de usar a rede. Fizeram. Agora tá muito barato. Aí ficaram todos, aquela tese de sound money, aquele negócio todo. Cara, ficou mais barato. Então, assim, você vai menos dinheiro pro cara que tá fazendo staking, pro cara que vai ter um benefício da rede. Não era isso que vocês queriam? Por isso que eu acho que é crise existencial. Então, ou você quer uma coisa, ou você quer outra. Can't have the cake and eat it too. E isso é bem complexo. Você vai olhar o tokenomics, tipo assim, você consegue ter os dois? E isso foi uma coisa que eu sempre discuti muito com a turma, inclusive, de cripto no início, tá? Porque essa coisa de você usar a moeda para pagar o FII para usar a rede, para mim sempre foi isso, cara. Olha só, se aumenta o uso da rede, ou seja, aumentou a utilidade da rede, tem mais gente querendo usar aquela rede, consequentemente, você vai aumentar a demanda por aquela moeda que você tem que usar para pagar os FIIs daquela rede. E quem está atuando como vendedor vai receber isso aí por estar fazendo a rede funcionar, tá? Legal. Só que, se aumenta a demanda, isso faz com que haja um aumento do valor do token, naturalmente o preço para você usar essa rede vai ficar mais caro. E aí você vai causar um desincentivo ao uso daquela rede.
tá? E eu vou te dar uma analogia que eu faço com um país, tá? Imagina que os Estados Unidos ou o Brasil é uma rede, tá? Imagina que o Brasil é uma rede. E para você usar a rede Brasil, você tem que ter a moeda que roda nessa rede Brasil. Qual é? O real, tá? Se tem muita coisa legal no Brasil, se o Brasil está gerando utilidade, as pessoas vão querer usar a rede Brasil. E eles vão usar da moedinha que usa nessa rede Brasil, o real. O que vai acontecer com o preço do real se muita gente que está fora dessa rede quiser usar a rede Brasil e vai ter que comprar o real? O preço do real vai apreciar, o câmbio aprecia. O que acontece com a competitividade do Brasil se o nosso câmbio aprecia muito? Diminui, fica muito caro você fazer aqui, né? A mesma analogia vale para uma rede. De novo, mais uma analogia assim, solta, mas que é um problema para mim não resolvido do tokenomics como ele é. Não tem a resposta. Não sei se eventualmente você não tem que ter outros tokens para você fazer o FII, e o token ativo tem que ficar só para a parte de governança, eventualmente. Aí você vai ter outra relação de valor, tá? Eu sei que no caso do Ethereum voltando, cara, isso aqui estava ruim. Vocês pediram isso aqui. A gente fez isso aqui. Aí agora você quer isso aqui de volta? Me diz aí o que você quer, cara. Porque, né? Do jeito que tá, não dá para ter os dois. Você vê alguma rede alternativa a Ethereum em relação ao produto que oferece? Que dê a mesma segurança e a mesma interoperabilidade que Ethereum tem? Hoje, não. Hoje tem os o pessoal adora o nome. Os Ethereum Killers são os... Não tem. Hoje, assim, querendo ou não, e aí, eu converso com os... Tem gente que odeia Solid, tem gente que ama Solid, tem gente que xinga Ethereum, tem gente que ama. Então, assim, tem muita ideologia também e paixão envolvida, né? Então, a vantagem de você ser um cara do mercado tradicional que entrou em cripto é que você tem menos paixões, né? E paixão não combina nem com negócio, nem com investimento. Mas, cara, de novo, o queridinho aí de todo mundo é Solana, que eu acho bacana, mas assim, para mim não tem o estágio que Ethereum tem ainda, não tem, cara, adesão. Mas sim, tá muito difícil hoje você dizer para que caminho que isso vai caminhar. Como é que vai ser essa relação toda de L2 com Ethereum, como é que vai ser, cara, os outros caras eventualmente. E vamos lembrar, cara, assim, a tecnologia vai evoluindo, né? É muito difícil você tirar o efeito de rede que Ethereum tem, tá? Mas, eventualmente, cara, se tiver um negócio... Já não é mais tão grande como era 2, 3 anos atrás. Eventualmente acontece, né? Mas, assim, você tem que olhar de forma profunda, né? Aquele argumento, não, 3 meses atrás, mas Solana tá fazendo muito mais volume. Cara, mas tá bom, Solana tá fazendo volume em quê? Em memecoin? Legal, memecoin é legal pra caceta. Legal, brinca, se faz aqui, compra ali, mas vamos combinar, cara. Entendeu? Não é uma coisa que você vai ter trilhões de dólares, provavelmente, em memecoin. Não? Posso estar enganado, tá? Mas assim, sei lá. Que minhas bags não ouçam suas palavras. Porque, de novo, né? Então, é isso. Mas isso que você falou sobre esse ciclo, essa espiral de tem utilidade e as pessoas demandam o token para pagar a FII. As pessoas demandam, o token fica mais caro. Se o token fica mais caro, fica mais caro de usar, a utilidade diminui, as pessoas demandam menos, vão para outro lugar e o preço cai. Isso não é uma consequência natural disso, não seria que nenhuma moeda a não ser as reservas de valor, nenhuma moeda vai conseguir sustentar um patamar alto de preço e uso no tempo? Todas elas vão ter uma natureza de boom and bust, assim? Cara, vamos lá. É um dia boom and bust, Felipe, mas eu diria que, de novo, usando a analogia do país, isso é o que acontece. Os países ficam mais e menos competitivos de acordo com as coisas macro e micro de cada país, com esse movimento relativo entre as moedas. Imagine que você tem, sei lá, algumas redes que têm mais ou menos a utilidade, a funcionalidade semelhante. Estabilidade, um bom efeito de rede. Por que isso não vai acontecer? E aí seria meio que, não é arbitragem, mas teria um equilíbrio que o mercado vai fazendo com isso aqui, né? E aí vem a outra questão que eu acho que não é muito bem entendida pelo mercado cripto, que é toda a questão da escassez de determinados tokens, tá? Porque assim, aí você começa, como é que o pessoal resolve o problema
de você não conseguir pagar direto pro token holder e ter versão. Pessoal, pô, pega os FIIs e recompra o token, tá? Aí eu falei, tá bom, mas qual é o endgame disso aí? Zerar o supply de token. Então, assim, de novo, assim, e pessoal, assim, são questões que eu não tenho resposta, mas assim, que você começa a pensar, cara, as coisas têm que fazer algum sentido, entendeu? E às vezes cripto tem muita história. Não tô falando mal de cripto não, tá, pessoal? Tá? Eu tomei um risco de carreira danado para me dedicar a isso aqui, mas só que assim, a gente tem que fazer as perguntas certas e que a gente acha que tem que fazer. Então, assim, qual é o endgame disso? E mais, até na questão da escassez, gente, eu trago assim que... E, de novo, é uma tese diferente das teóricas reservas de valor. Para uma coisa dessa aqui funcionar, como é que você resolveria esse problema da valorização do token? Imagina, a rede está gerando utilidade, né? E você tem que fazer esse negócio aí não ter essa valorização. Como é que você poderia resolver isso aqui? Paga FII numa stablecoin e distribui para quem hold o token. Pode ser, ou você pode aumentar o supply dessa moeda para você contrabalançar aqui, né? Parabéns, é só ver o que os países fazem. Muita coisa que acontece em cripto, cara, já acontece. Tudo bem, tem outros incentivos, quer dizer, incentivos parecidos, tá? Sim. O cara que tá lá, que, pô, a moeda tá valorizando, o incentivo do cara, se ele tivesse o controle, era emitir mais isso aí. A mesma coisa do cara que tá sentado no Banco Central. Então, assim, essa questão do tokenomics acho que é uma das mais complexas que tem nesse mundo de cripto, onde você tem esses tokens para fazer essas redes funcionar. É uma pauta especialmente interessante nessa semana com tudo que está acontecendo e com guerra. Talvez um dia tenhamos guerras comerciais entre Ethereum e Solana. É isso. Pois é. Coisas do gênero. Eu acho, né? Então... A Mint tem uma proximidade maior com a Ethereum ou com alguma rede, alguma preferência ou não? Zero. Agnóstico. Agnóstico total. Falamos com várias dos projetos, mas zero preferência. Eu tinha a segunda pergunta capciosa para fazer, que eu não tinha feito. É mais ou menos capciosa. É mais, no caso. Que a Mint existe há quanto tempo? A gente lançou a Mint em agosto de 2022. 4 anos já. Quer dizer, 3 anos. Isso. Lançamos num timing ótimo de mercado. Entre Terra Luna e FTX. No auge do caos. Tem um monte de banco que tem iniciativas de cripto que vai e vem. Vou ter que citar aqui, a XP já teve 2 ou 3 vezes uma iniciativa de corretora de cripto e não conseguiu sobreviver à sazonalidade. O que vocês fizeram de diferente e como é que vocês conseguiram atravessar um ciclo inteiro praticamente? Cara, eu acho que assim, primeiro, cada empresa tem seu modelo de negócio e tem seus incentivos internos que fazem o negócio rodar, tá? Então, assim, até assim, é fácil criticar XP, porque, porra, fechou lá não sei o quê. Só que, assim, ninguém tá lá dentro rodando o negócio, entendendo o que estava acontecendo lá para as decisões que foram tomadas, tá? Então, assim, eu não critico, porque, de novo, eu não sei o que aconteceu lá. O que eu acho que a gente tem diferença de um banco, cara, é que do jeito que a gente começou, eu acho que a gente conseguiu ter uma visão da tecnologia antes da grande maioria do mercado tradicional, tá? E foi essa visão de que, olha, tem uma tecnologia nova aqui e isso tem alguma chance. Por que eu falo que tem alguma chance? Porque a gente não tem certeza, tá? Então, tem alguma chance disso ser a nova infraestrutura do mercado de capitais e da indústria financeira. E depois, se quiser falar, a gente está vendo isso acontecer agora. Está num ponto de inflexão. E isso acho que teve... que deu essa perenidade para a gente, essa resistência de passar pelos ciclos negativos aí, continuar desenvolvendo, continuar aprendendo fundamentalmente, tá? E continuar muito ali. E, de novo, o fato de a gente ser muito mão na massa também ajudou isso. Mas, assim, e a forma como o banco funciona, de partnerships, tem sócios responsáveis por cada área, e quando você responsável por uma área, você meio que vive e morre por aquilo ali, entendeu? Então tem isso aí. E o banco tem, ele te dá a possibilidade de você criar essas frentes novas de negócio,
tá? Durante um tempo até o negócio, ver se anda ou se não anda, tá? Hoje o BTG Investimentos começou de uma forma muito parecida, tá? Então, acho que é um pouco disso. Entendi, tem a ver com estrutura interna eu e acho com uma que tem. visão de longo prazo Eu acho que tem, né? Tem alguma coisa que tu já viu em cripto que foi completamente inédita e que tu nunca tinha visto em TradFi? Completamente inédita. Em mercado, cara, eu acho que não, Felipe. Eu falo assim, eu brinco com a turma aqui, cara, que, cripto adora inventar nome. Primeiro adora inventar nome novo para uma coisa que já existe, né? Entendeu? RWA, ICO, staking. Porra, tá bom, staking é um negócio diferente, mas nada mais é do que você juntar para aqui para fazer um negócio comum ali e ganhar algum dinheirinho para aquilo ali, entendeu? Então, assim, não, e principalmente quando a gente vai para mercado, é muito engraçado, porque o mercado, ele tende a repetir os mesmos padrões, tá? Tem um cara que foi muito famoso nos anos 70 e 80, o Peter Lynch, que ganhou muito dinheiro lá, que ele falava que the market is always changing and it's always the same. Que o mercado está sempre mudando, mas ele é sempre o mesmo. Porque é meio que isso, cara. Então, assim, questão toda, eu brinco, 2022, né? Eu falo, o mercado de cripto fez todos os erros. O mercado financeiro demorou 100 anos para fazer, o mercado de cripto fez 1 ano, né? Tudo, fraude, scam, especulação, alavancagem excessiva, falta de controle, Se você olha na história, tudo isso aconteceu. Tudo. Só que aconteceu de forma mais espaçada, tá? Então, assim, não vejo, não. Porque no final das contas, cara, é o comportamento humano e social, a tecnologia é nova, mas enquanto os robôs não dominaram completamente o mundo, tá? Espero não estar mais vivo quando isso acontecer. Cara, bom, Sim. pode falar, se você daqui a não, vou ter que calar minha boca, isso vai que acontecer daqui a 3 anos, né, cara? Então tá acelerando muito. Então, retiro o que eu falei, né? Tomara que aconteça eu esteja vivo, mas Espero ser brother deles. Que fique registrado. É isso. Pois registra aí, né? Ainda tem a questão humana e de relação que acaba fazendo com que os ciclos aconteçam, que os erros aconteçam de forma muito cíclica, entendeu? E por isso que eu falo que é importante você olhar para trás. Não só para entender, mas assim, para, cara, Tem coisas que tu consegue evitar também, sabendo que já aconteceram, né? Aí eu vou te falar. Cara, vou dizer que sim e não, sabe por quê? Porque as coisas só acontecem de forma cíclica pela incapacidade do ser humano de aprender com os erros dos outros. Se a gente aprendesse com os erros dos outros, a gente não repetiria os mesmos erros historicamente. E quando você olha, o mercado financeiro tem muito disso, né? Quando você tem as mudanças de geração, a memória vai se perdendo. Vale para política, vale para tudo, tá? Então, assim, você fala com um cara hoje que trabalha comigo, esse cara não viveu o período hiperinflacionário. Esse cara não tem medo de inflação. Entendeu? Então, e até assim, para esse cara é muito mais difícil ter Bitcoin do que para mim. Para mim é muito mais fácil. Para um argentino, é mais fácil ainda, porque esse cara viveu muito antes da minha vida. Eu vivi inflação até, 94, como eu falei aqui. Então, assim, essa nossa incapacidade de aprender com os erros passados é que faz as coisas serem cíclicas. Senão você não teria, seria uma evolução muito mais linear, né? Então, por que você tem excessos especulativos de alavancagem? Bem caro. Sim, se você é um marciano que chega aqui, olha, é sério que vocês vão fazer esse negócio tudo de novo, cara? Não dá? Vocês não aprenderam com esse negócio nas, centenas de vezes isso aconteceu no passado, né? É meio que isso. Por que tem gente botando dinheiro na stablecoin do Justin Sun a 19% depois da Luna? Cara. Então, Luna. assim, Mas acho que por outro lado também dá mais liberdade, menos medo de ser criativo também. Porque eu acho que a galera em cripto, pelo menos, esses produtos financeiros que a gente vê que tem alta concentração de pirâmides financeiras no mercado cripto, o pessoal cria produtos que, como tu falou, é igualzinho ao mercado financeiro, mas a galera tem uma vibe diferente de criar produtos com designs diferentes, sim, principalmente com tokenomics, que eu acho que o pessoal tem uma liberdade maior até pela questão regulatória. Eu concordo e é um ponto bem interessante porque a gente diz assim, que quem nada sabe, nada teme, né? Inclusive o mercado tem disso, tá? Você botar aquele cara que entende pra caceta, também é economista, o cara não tira a boleta, porque tanta coisa pode dar errado, entendeu? Que você se trava, entendeu? Então, assim, e tem muito isso, essas limpezas geracionais, se você não tivesse
fazendo isso, é isso aí. É ter um bando de velho que já viu muito problema e é mega conservador, porque não quer passar pela mesma dor que ele passou, né? E então, tá certo também. Então, essa é a dinâmica. Por isso que vocês repetem e por isso também que você tem inovação, né? A inovação é isso, é o processo de criação e destruição que você vai fazendo coisa nova, a tecnologia muda, os erros se repetem. Agora, a gente, no mercado, tenta, não aprende totalmente, mas tenta, vamos tentar, né? A gente tem que fazer erro novo, né? Sim. Né? Eu tive uma ideia que a gente vai falar alguns mecanismos / produtos em cripto. Eu quero que tu dê uma nota de 1 a 10 lá vem. do quão inédito, inovador tu acha que é. Eu começo aí, se tu tiver algum, vai colocando, tá? Fechou. AMMs como Uniswap, por exemplo, Automated Market Makers. Tecnologia nova, produto mais velho que andar pra frente. AMMs tipo a Balancer, que não sei se você conhece, que em vez de só 2 tokens como Uniswap, tem N tokens, e aí para quem põe liquidez, funciona como um fundo de índice, um fundo passivo, que em vez de tu pagar uma taxa de ADM, tu ganha taxas dos arbitradores que estão operando naquela pool. Então é um fundo de índice que tu é pago para rodar. Eu acho que também tem algumas nuances a mais, alguns graus de liberdade a mais, mas não tem nada muito diferente. Você tá botando capital para fazer alguma coisa funcionar e tá tirando um retorno daquilo ali. Sei lá. É mais diferente do que o outro exemplo. Mas. De 1 a 10? 6, tá bom ou não? O AMM sei lá. 2. Cara, vamos lá, muda a tecnologia, cara. O pessoal fazendo pregão de voz, depois tu fez numa base centralizada, agora tá fazendo via contato inteligente, e amanhã vai fazer em outra coisa diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Essa mudança de tecnologia Entendeu? em particular permite que o negócio funcione 24 horas por dia sem requerer ninguém. Perfeito, mas vamos lá. O e-mail, o código do e-mail para uma carta. Mudou a tecnologia, mas assim, a função é diferente. Não. Isso eu falo muito, cara. As funções e as necessidades elas são muito perenes no tempo. Em mercado é mais ainda, Felipe, entendeu? Assim, muda a tecnologia, mas no final das contas você tem que emitir, você tem que distribuir, você tem que transacionar, você tem que liquidar, você tem que fazer pagamentos, tem que fazer evento corporativo. Isso não muda. Muda a tecnologia. MakerDAO, desculpa. Tu ia falar essa? Não, eu ia falar stablecoin algoritmo, mas... Guarda essa. MakerDAO primeiro. Você deposita uma criptomoeda e cria uma stablecoin ali. 5. Stablecoin algoritmo. Aquelas que não tem lastro. Cara, vamos lá. Nenhuma deu certo até hoje, né, no caso. Essa eu vou dar inovação... Vou ser polêmico aqui, tá? Vou dar inovação 2. Tá? Isso é o que tudo quanto é país de câmbio fixo fez ao longo da história e nunca deu certo também, entendeu? Mas qual lastro? O cara inventava um lastro maluco lá, mas, cara, no final das contas um 3, tá bom, vai. Fui polêmico. A Pull Together, que é aquela loteria em que ninguém perde, que você deposita, não sei se você conhece, você deposita... Não conheço. É um poupança gamificada, você deposita uma stablecoin, automaticamente isso é emprestado no money market, gera juros, só que você não recebe 100% dos seus juros. Metade dele vai para um pote e aí sorteia o pote para uma pessoa. Ou seja, no fundo, você abre mão de metade dos juros do seu depósito, mas concorre a uma loteria ali semanal. É um jeito de gamificar a poupança. 2. Consórcio é muito diferente disso ou não? Não. É foda inventar coisa nova. Tornado Cash. Interessante. Um meio de você anonimizar... De verdade. Anonimizar de verdade seu dinheiro alodial ali. Mas, de novo, tecnologia diferente tentando fazer a mesma coisa. Uma das regras que você vai ver em qualquer sistema de fraude vamos falar, tudo bem, um Tornado Cash dividido por 10 mil. Por que isso? Você fazer uma porrada de coisa para tudo lá e você confundir o tracing, como é que faz em português? A gente rastreio. O rastreio da coisa. Então, assim, quando na hora que você anota, 4. O Maker tá acima, pelo menos. Mas então, o inédito para você seria um primitivo novo, uma parada... E que eu acho foda de inventar, tá? De novo, lembra que eu falei que eu acho que cripto é, de fato, uma classe de ativo nova
que tem aquele plano tokenomics dizendo que ainda vai ter que ter um arranjo nisso aqui, mas isso aqui realmente, se olha para trás, pô, não é exatamente... Tem uma inovação boa nisso aqui, é um negócio diferente, tá? Agora, em produto, cara, é foda inventar uma coisa nova, cara. Ainda mais a turma de finanças que é criativa pra caramba, né? Sim. O pessoal tá inventando coisa lá, pô. Desde os Medit, nego tá inventando coisa nova, né? Então... Eu tenho um último, só pra fechar 7 aqui, pra depois a gente fazer um corte. Perpetual Swaps. Porra. Esse aí eu vou te falar 8. We have a winner! Por quê? Porque não deixa de ser um futuro, mas a mecânica... Deixa eu ver se eu tô... Vamos contradizer aqui, cara, porque você pode falar que a mecânica do outro é diferente também. 7, tá bom, não vou dar 8, vou dar 7. Porque é de fato um mecanismo de alavancagem e de arbitragem. Arbitragem, pela referência que ele faz, é bem diferente dos futuros que a gente... E aí, se eu fizer, cara, futuro existe, sei lá, 500 anos, talvez mais, existe mercado forward, né? Pô, cara, esse mecanismo do perpétuo eu acho bem legal. Bem legal, inclusive, para mim é o melhor instrumento para especulação e alavancagem que já inventaram. É isso. Para mim, você tinha que ter perpétuo de tudo, de S&P, de Bovespa. Não sei por que não tem? Eu acho que não tem uma dificuldade ainda dos reguladores aceitarem e das exchanges se adaptarem. Tá? Mas o mecanismo de você ter a oferta e demanda arbitrando o prêmio ou desconto dos perpétuos, tá? E isso aí, em vez de você ter um vencimento, você vai tendo isso aqui sendo em períodos mais curtos, isso é muito bacana. Para começar, cara, você acaba com todo o plano de rolagem, né? Futuro que vem em andar, você tem que rolar, tá? E ele dá muito... É fácil de operar, fácil de alavancar. São duas coisas legais que eu acho que o cripto inventou na mecânica de mercado. O futuro perpétuo eu acho super bacana, é inovador. E a questão que foi muito mais por necessidade, que é a questão da liquidação automática. Tem muita gente que critica, tá? Porque realmente faz o mercado ficar mais volátil. Dentro de exchanges ou em DeFi? Tanto faz. Tanto faz. É o fato de você ter liquidação automática, nada mais é você fazer o ajuste de colateral de forma automática. No mercado tradicional, você acontece que, você operou hoje, liquida em D+1, depois você tem inicial margem, você coloca, e para frente os ajustes de margem, se você não comparecer, a exchange vai lá e te liquida. E quando tu diz que é por necessidade, é porque o mercado não fecha, não tem como esperar. É porque o mercado não fecha, e é porque o mercado de cripto não tem crédito. Você não conhece, hoje até tem, mas você não tem crédito. Normalmente você não conhece quem tá do outro lado. É isso. Então, como é que eu vou dar crédito para um cara que eu vou ligar pro cara e me ligar, meu irmão, tua conta fora em $100 aqui, deposita aqui para mim. Entendeu? Então foi um jeito que a indústria, e de forma muito bacana, fez. Tá? Essa é uma perspectiva legal, acho que eu nunca tinha ouvido. E particularmente em DeFi, é uma parte que me fascina bastante. Você tem protocolos onde a liquidação é automática e qualquer um faz, né? Então, tipo, no próprio Maker e protocolos de empréstimo, chegou num tal nível ali, qualquer robozinho entra e liquida. E, cara, vamos lá. A parte de DeFi é uma senhora inovação, tá? É assim, o produto é diferente? Não. Mas é uma inovação tecnológica bem grande. Mas fala assim, cara, qual o protocolo? A Uniswap, para transacionar. Os outros todos empréstimo colateralizado de N formas aí. Aí você vai ter a loteria, vai ter o consórcio, só que você está usando uma tecnologia diferente para fazer isso aqui de forma mais eficiente, né? E eu acho que é de fato mais eficiente, tá? A DeFi tem problemas, mas em termos de eficiência, acho que e os bons protocolos, acho que se provaram ao longo dos últimos anos que tem uma estabilidade bem razoável. CM 2022 não teve problema nenhum em DeFi, né? Todo o mercado de lending, borrowing, de alavancagem que existia em cripto quebrou, tá? Muito parecido, inclusive, com 2008 no mercado tradicional. Você não tinha a menor noção de qual era o nível de alavancagem e quem devia para quem. Então, você cria uma coisa circular ali que o risco, você acha que é 10, mas o risco é 100. Né? Cada hora quebra um maior. É isso. Aí quebrou um castelo de carta. DeFi não teve problema. Liquidou, continuou rodando.
Qual foi a melhor exchange que tu já usou em cripto, tanto centralizado quanto descentralizado? Não, isso eu não vou falar. Caraca, achou uma pergunta que eu não gosto de fazer. Eu falei, pode perguntar, o máximo vai acontecer, eu falar que eu não vou falar, entendeu? Caraca. Mas eu vou dizer que tem exchanges muito boas. Muito boas. E você ia fazer uma pergunta? Eu ia perguntar, você falou sobre a questão de você acha difícil o mercado tradicional, ou mesmo tem uma demora no tradicional, adotar os perpétuos que a gente tem em cripto. Você acha que pode ser mais fácil a gente trazer para cripto perpétuos do mercado tradicional? Cara, vamos lá. A dificuldade disso é meramente regulatório. Em termos de produto, eu vejo zero dificuldade. Que você tem que, com o tempo, as empresas cripto vão ter. Vou dar um passo atrás, tá? E eu tenho falado muito isso ultimamente, que eu brinco assim, cara, só existe uma finanças, não tem duas finanças, não tem TradFi e cripto, esse negócio. As coisas ou convergem ou uma das duas vai desaparecer. O caminho é de convergência. Porque, de novo, o mercado financeiro é as necessidades. Por que existe o mercado financeiro? Por causa dessa necessidade que eu te falei. É necessidade nossa, não tem nada a ver com tecnologia. Tem uma tecnologia que, por razões históricas de como ela começou, ela veio meio que à margem, tá? E agora, ou ela se integra com o que tem, e obviamente ela nunca se integra aqui, né? Nem esse aqui, o mercado tradicional vem para cá, e nem esse aqui vem para cá. Para a gente, elas vão encontrar em algum lugar ali, evoluindo para frente. É nesse ponto que a gente está agora, essa convergência. E você tem uma regulação, né? Então, assim, hoje, para você fazer qualquer coisa, derivativo, qualquer coisa que seja valor imobiliário security, você tem que ter uma licença de security. E hoje é difícil, mas assim, cada vez mais empresas tradicionais vão ter as licenças de VASP, de cripto, e as de cripto vão ter licença de security, esse negócio todo, vai convergir. Então o Coinbase vai fazer isso, sei lá, o BTG já faz em cripto já, então esse é o caminho. Né? E é um caminho que acontece no mercado financeiro como um todo, tá? Você viu no passado, as funções eram muito mais segregadas do que é hoje. Se olhar para os Estados Unidos, que é o nosso meio que modelo, antigamente você tinha o broker, você tinha um asset manager, hoje, a Fidelity é broker, a Charles Schwab tem um asset manager dela, o cara tem um cartão também. Então, assim, as linhas hoje, a tecnologia faz com que as linhas fiquem muito mais tênues, né? Eu quero fazer mais uma pergunta sobre microestrutura, se é que dá para chamar assim, antes de dar um zoom out e encaminhar para o final. MEV, Miner Extractable Value, ou em outras palavras, tudo que fazem nas sombras, nas blockchains, entre o momento em que as pessoas mandam transações, essas transações são confirmadas. E é uma coisa que muita gente em cripto associa como esse mercado do MEV evoluiu como o mercado de Payment por Order Flow evoluiu nos Estados Unidos. No sentido de que, você tem um mercado paralelo ali, onde estão vendendo as ordens dos usuários, isso não é visível. Talvez isso até traga benefícios para os usuários, mas não é visível, não é transparente. Isso. E MEV replica isso em cripto. Você concorda com essa analogia ou acha que é melhor em cripto? Não, eu concordo com a analogia. Você pode eventualmente falar, é quase que um front-running, né? O problema é que no mercado tradicional você já tem vários dessas dinâmicas reguladas, tá? O próprio RLP aqui na Bolsa hoje é regulada, tem regra para fazer, você não pode fazer o que você quiser. E em DeFi, o negócio acho que é mais ainda nas sombras do que é no mercado financeiro. Vamos lá, cara. Isso acho que de novo, isso sempre vai existir em um maior ou menor grau, tá? Sempre as pessoas ou empresas que têm maior capacidade técnica, que têm mais recurso, elas vão descobrir formas de explorar essas imperfeições, vão assim, nos fluxos transacionais, tá? E, de novo, um cara que está lá, sei lá, numa feira antiga da Idade Média, também descobrindo coisinhas ali, não sei se ele está fazendo coisa muito diferente, tá? Então, eu acho que a analogia é boa. O problema é que ela é menos transparente ainda, eu acho, em DeFi, tá? DeFi, algumas coisas são bem complexas, tá? Então, assim, só para você entender MEV, assim,
para ser sincero, eu não sei se eu entendo 100% todas as dinâmicas, tá? Porque os caras têm que estar muito ali no protocolo, na programação, para entender bem a coisa. Mas, em tese, em um mundo mais regulado, isso deveria também passar por algum tipo vamos assim, de atenuação, tá? E, de novo, não é diferente do mercado financeiro. High frequency, pode ter uma analogia também, o cara, porra, entende, vai na frente, tem esse cara que compra order flow, entendeu? Uhum. Então, e assim, é boa essa compra de order flow que tem no mercado financeiro? Tem gente que acha que tem gente que acha que não é. Tem gente que, não, isso traz liquidez, é melhor para o cliente no final das contas. Tem gente que acha que não, pô, o cara está operando em cima da minha ordem, eu estou dando para ele uma informação que de graça. Tá dando de graça, mas a conversão está tendo zero FII também. Então, cara, dá para defender os dois argumentos, entendeu? Então, e no final das contas, cara, para mim, eu tento entender o que é e ver para que lado vai, entendeu? Julgar, então, não, né? Tô longe a gente até julga, mas, cara, assim, meu trabalho primeiro não é julgar. Então, né? Mas, assim, acho que a própria DeFi tem muita coisa para evoluir ainda. É muito bacana, tem uma tecnologia muito avançada, já se faz muita coisa. Eu acho que você só entende a tecnologia mesmo depois que você usa. Tá? E a gente fez diversas demos lá no banco para turma. Agora você vai abrir uma MetaMask aí, agora eu vou te mandar um dinheiro, você vai fazer para lá. Passou entendeu? um ano, a MetaMask faliu. Aliás, tem uma história bacana. Tem uma história bacana isso aqui. Posso contar rapidinho? Claro. Sabe qual foi o jeito que a gente, antes da gente lançar o ReadBZ, sabe qual foi o jeito que a gente testou essa coisa de rede de blockchain pela primeira vez? A gente falou, cara, como é que a gente testa esse negócio? Pô, eu quero fazer... queremos usar essa rede aí, a Vera, vamos falar assim, e só que a gente tem que fazer um jeito que a gente, de fato, a gente transacione, né? Aí, pô, pensamos para um lado, pensamos para o outro. Conclusão, a gente criou um jogo, tá? Na verdade, assim, a gente criou um token, tá? Que era a Bitcoin, na época, tá? E a gente criou um grupo de WhatsApp com umas 50 pessoas. Criamos um tokenzinho funcionando na rede de Ethereum, etc, etc. E olha como é que é na época, cara. A gente botou a regra seguinte, olha só, a gente vai rodar isso aqui durante um mês e a gente vai apostar qualquer coisa nesse grupo do WhatsApp. Qualquer coisa, de jogo de futebol até onde vai estar o preço do Ibovespa no final do dia, você pode apostar. A única regra você tem que fazer aposta no grupo de WhatsApp e as liquidações vão ser todas em Bet Token. A gente deu, sei lá, 1.000 ou 100 Bet Tokens para cada um do participante nisso aqui e a gente botou no contrato inteligente 100 Ethers na época. Caraca. Sei lá, o Ether não valia quase nada nisso aí. E passados esses 2 meses, ou esse um mês, você vai ver, pô, vem cá, quem tem o quê, quem sobrou com o quê, porque tudo tem que ter transação on-chain, e aí vai ser liquidação. E aí a gente ficou rodando isso aí durante um mês. Ah, porra, perdi, me manda 20 Bet Tokens aí. O cara mandava o endereço, eu transferia, botamos um aplicativo muito mocado ali, mas transação on-chain mesmo, nem era testnet, era na mainnet. E isso foi o que deu a primeira validação pra gente. Realmente, a gente mandava, o cara mandava, tinha que receber, recebia, e essa coisa de, na hora da liquidação, apertou um botão, então você tinha lá, você começou com 1.000, terminou com 900. Então você tinha direito a tantos Ether lá, queimava os Bet Tokens e entrava Ether na tua carteira. Então essa foi a nossa validação. Eu tinha esquecido, na verdade, disso aqui. Quem ganhou? Eu não lembro. Teve gente que zerou rápido, né? Entendeu? Mas foi uma coisa bacana para testar o negócio onde, cara, esse negócio funciona mesmo. Foi como a gente fez. Né? Dando alguns passos para trás aqui, um pouco de zoom out. Tu acha que os Estados Unidos vai comprar Bitcoin em algum momento? E tu acha que o Brasil pode fazer isso também? Ou não? Ou isso é hype? Eu acho que tem muito hype agora. Não vou dizer nem hype. Tem uma pressão do lobby cripto. Teve uma pressão do lobby cripto muito grande. Tá?
E embora o mercado tenha se decepcionado quando a reserva foi constituída com os bitcoins que os Estados Unidos já tinham, eu falei, pô, pessoal, vocês estão... É boa pra caramba essa notícia, entendeu? Lembrar que em junho do ano passado a Alemanha socou tudo dela e derrubou o mercado, sei lá quanto, você lembra disso? Então eu já acho um senhor avanço. Eu acho que em algum momento os bancos centrais vão comprar Bitcoin. Eu não sei se vai ser os Estados Unidos antes, mas assim, porque acho que em algum momento essa coisa da tese do Bitcoin vai ficar mais mainstream do que já não é mainstream, está começando a ficar mainstream, tá? Ainda está ali pelas bordas. Mas assim, resposta curta e grossa, acho que sim. Tem uma coisa geracional nisso também, tá? Hoje os bancos centrais compram ouro. Em algum momento vai fazer sentido o cara ter Bitcoin, pode ser que seja geracional, né? Precisa ter uma geração nova de banqueiros centrais para ter isso aqui, não sei, tá? Mas eu acho que sim. A gente até publicou um gráfico esses dias. Você olha reservas internacionais de bancos centrais hoje, obviamente o Bitcoin é menos de 0,001%. O ouro é uns 20%, dívida americana é uns 60%. É isso. E se crescer um pouquinho, né? Se essa proporção mudar um pouquinho, você pode ter um upside grande. Não precisa mudar muito, né? Bitcoin ainda é muito, muito pequeno se você olha como classe de ativo global, né? E assim, eu gosto muito lá que o Michael Saylor fala que, não sei exatamente assim, que pouca gente entende, pouca gente tem e muita gente vai querer, entendeu? Então, de novo, aí tem um outro processo, como é que você chega para ter essa conclusão, etc, tá? Eu brinco que assim, eu não sou maximalista, mas quanto mais você estuda, você vai ficando um pouquinho maximalista, entendeu? Tem umas coisas que eu discordo bem dos maximalistas, tá? Quando você vai assim em Bitcoin como moeda, o Bitcoin Standard, tem algumas... mas eles não falam que é moeda, né? Eles falam É que mudou a tese, tá? É que tem muita gente que fala ainda, mas assim, mas enfim, essa é outra discussão. Agora, eu acho que essa coisa toda, se a gente for pensar, a reserva do mundo é Treasury, né? Porra, pensa que você é o chinês, pensa que você é o japonês, você tem lá alguns trilhões de dólares em títulos do governo americano que está rodando um déficit fiscal de 6% ao ano. 800 bi hoje. Cara, vamos lá, confortável não é, né? Então, qual é a alternativa? A primeira que tem, e é que está no playbook, é ouro. E o ouro tá forte pra caramba muito por conta disso, tá? E até aqui, nem sei se olha para 10 anos da vida aí, se... ele tá tão resiliente como tá nesse movimento agora, você bateu lá abaixo de 4, agora tá 4,20 e pouco depois, porque já tem gente trocando um pouco, tá? Ou os chineses ou alguém temendo eles. Pois é. E aí você começa a ver, mas não faz sentido ter alguma outra coisa nisso aí, entendeu? Uma coisa que seja digital, então acho que a gente vai caminhar por isso aqui. E é o que você falou, cara, assim, você não precisa ter muito, né? Então... Quanto a esse conflito em si, tu acha que o mercado está subprecificando o risco ou tu acha que o mercado está mais desesperado do que devia? Ou tu não tem opinião ou em relação à questão geopolítica do que de tarifa? Não, acho que o mercado sai sexta-feira agora. Não, acho que o mercado precificou bem, cara. No final das contas, a gente já vinha caminhando para uma mudança grande vamos assim, na ordem geopolítica mundial, né? O mundo, aquele mundo que eu vivi a minha carreira toda, que a gente viveu nossas vidas, esse mundo acabou. E assim, tudo bem. No Brasil, o nosso mundo foi um pouquinho mais embaralhado no Brasil, tá? Mas esse mundo lá, eu te falei, eu comecei a trabalhar em 93, né? O Muro de Berlim caiu em 89. Então, assim, esse mundo aí pós os Estados Unidos ter ganho a briga e que foi talvez um mundo, assim, com essa estabilidade toda de paz, globalização, isso acabou, tá? Multilateralismo, a gente está partindo para o mundo que isso aqui. Então, assim, isso já vinha acontecendo desde ali da eleição do Trump. Tem um artigo muito legal
do Niall Ferguson, eu gosto muito, Niall Ferguson é um historiador que fala muito de economia, tem um livro fantástico que é The Ascent of Money, a Seção do Dinheiro, que eu recomendo todo mundo ali, para entender um pouquinho essa coisa de história, ele é muito didático, tá? E ele escreveu um artigo que ele chama de Vibe Shift, tá? Procura aí que tem, e que ele traz muito essa questão de como que a eleição do Trump e essa coisa do Elon Musk junto foi muito a representação do movimento que já vinha acontecendo. Então, assim, acho que o mercado está precificando bem, não dá para falar se está tudo no preço ou não. Tá? Agora, vai ser um mundo diferente, muito mais complexo. A tecnologia vai deixar ele mais complexo ainda. Para o mercado financeiro já tem até os movimentos, se reparar, tudo no mercado financeiro com tecnologia, o que você teve foi os prazos encurtaram e a velocidade aumentou. Então, na verdade, o mercado financeiro caminhou para um grande cassino. Né? Se olha o prazo médio das opções nos Estados Unidos, elas encurtaram absurdamente nos últimos 20 anos. Lançaram primeiro opção semanal, agora opção diária. Tecnologia permite que você mexa muito rápido, globalização, você move muito mais fácil o capital, né? E a informação passa muito mais rápido. Então, que antes, quando eu comecei no mercado e na época da eleição tinha uma pesquisa ruim, a gente ia 3 horas da manhã para o trabalho para a gente arbitrar Telebrás, porque a galera que estava acordada em Londres não tinha lido o negócio aqui e estava com preço diferente do que a gente achava que abriu o mercado. A gente fez umas 2, 3 vezes, até o cara lá, falei, vem cá, cara, não vou fazer mais mercado para você, né? Então, e hoje isso acontece instantaneamente, tá? E com esses novos trilhos que a gente falou aqui, vai acontecer mais ainda. Assim, o mundo é diferente por causa da tecnologia, por causa da mudança geopolítica, você tem um pouco dessa quebra do multilateralismo, essa eventual diminuição da globalização que a gente teve ali nos últimos, 30, 40 anos, junto com juros baixos. Então, assim, vai ser um mundo bem, bem diferente, né? Bom que vai dar muita oportunidade. Então, né? Agora isso, e ficar preparado que os movimentos vão ser cada vez mais rápidos e mais extremos. Pode acontecer. As últimas todas quedas de mercado, elas são mais rápidas e são mais extremas. Que é isso? Uma coisa que a informação ia se dissipando aos poucos, e você querendo ou não, a reação à informação acontecendo aos poucos, agora ela acontece muito rápido. Dissipa e muda pelo caminho, né? Blum, E você vê, cara, olha o que o mercado aconteceu em, 3 dias. Sim. Né? O próprio evento da headline falsa que saiu ontem, subiu 8%, caiu 5%. Isso assim, cara, entendeu? Então, esse é o mundo novo, tá? Última pergunta antes da gente entrar no bate-bola final aqui. Você falou de mundo novo, muitas oportunidades. Se tu fosse hoje um jovem de 18 anos que está nos assistindo aí, tu faria o que de diferente? Ou qual seria tuas palavras de conselho? O que tu estudaria? Para onde tu iria? Cara, eu acho que agora não tem como fugir do lugar... Vou falar uma coisa, lugar comum pra caceta, e vou falar outra, talvez menos lugar comum, tá? O lugar comum que eu falo, eu tenho um filho de 17 anos, tá? Cara, assim, tende essa porra de AI, porque, cara, isso aí você tem que saber usar, porque... tem alguma chance ainda de você poder usar ela a teu favor. Mas mesmo se não tivesse, tem que entender alguma coisa, entendeu? Ou tu vai dar ordens pro robô, tu vai obedecer. É isso. Então, assim, entende esse negócio aí, tá? E aí, talvez, não é contrassenso, que isso pra mim é um valor quase que universal, né? Que, cara, é ler e estudar, tá? Que a geração nova, ela tem muita informação, mas acho que ela lê pouco. E eu acho que leitura ainda sempre foi um senhor diferencial, e acho que numa geração que lê pouco é mais ainda. Então você entender da coisa nova, do AI da vida, mas você, deixa eu ler aqui, deixa eu ler os clássicos, entendeu? O que são os clássicos? São, cara, aquele livro que está aí há 500 anos, tá por algum motivo, entendeu? Então, assim, e isso abre muito a cabeça. O ato
ato da leitura, ele ainda provoca reações na tua cabeça, na tua mente, que é diferente de você ver um vídeo. O pessoal briga muito com isso. Ah, mas eu assisti um documentário. Pô, legal, é melhor do que nada, mas não é a mesma coisa. Tá? Vale ler no Twitter ou não? Vale pro dia a dia, mas não vai substituir a introspecção e você ler. Cara, é engraçado. Quando eu leio, e eu leio muito menos que eu gostaria, tá? A sensação que a tua cabeça, assim, explode, cara. Você lê um livro bom, cara, vale mais do que, sei lá, 2 anos de faculdade, sei lá. E, cara, não é uma coisa... Eu sei porque eu brigo com meu filho em casa. Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 12, tá? A filha de 12 até lê mais do que o 17, tá? Então, assim, eu brigo... Pô, cara, ler. Principalmente agora que ninguém lê. Se você ler um pouquinho, vai ter um senhor diferencial. Eu tenho escrevi um artigo no LinkedIn tem muito tempo atrás, que eu falei assim, nego me deu porrada pra caramba. Eu falei, por que você tem que cancelar a tua conta no Netflix? E eu faço analogia do tempo que as pessoas gastam vendo série e quanto que elas leriam se elas usassem parte desse tempo para leitura, e faço uma matemáticazinha básica. Resumindo aqui, você cancelar tua conta no Netflix, você vai ler alguma coisa como 20 livros por ano. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Não lembro se era 15 ou 20, mas uma coisa assim absurda dessa, com meia hora de leitura por dia. Bizarro. Entendeu? Tá? Eu vou puxar nossas perguntas de bate-bola finais aqui, são 7. E, Guiriba, você vai ter direito a 1 ou 2. Então, já bola elas aí. Começando pelo melhor livro que tu leu nos últimos anos, já que tu falou disso. Cara, eu vou falar que nos últimos anos, tá? Eu vou botar o Fooled by Randomness do Taleb, tem tempo que eu li. É o primeiro dele, o pessoal fala muito mais do Antifrágil, mas esse é o que mais me impactou, tá? E vou falar desse também, que eu acho que para mercado é muito legal, que é o The Essence of Money. Eu acho bem legal. Bem legal. Eu não sou muito de ler romance, tá? É uma falha minha, que eu tento, mas então não tenho... Tenho até lembrar qual foi o último romance. Mas vou falar um livro diferente, que é daquele japonês, que é o Freakill 84. Não lembro o nome do livro, mas é um livro Haruki Murakami. Isso, que maluco, bacana o livro também. Só Boa. que não nem lembro o nome do livro, que a minha memória também ficou assim. Tá? Ethereum ou Solana? Se só pudesse ter uma. Se eu só pudesse ter uma, não dá pra ser Bitcoin, não? Isso aí é fácil, Cara, vamos lá. É foda que o Momentum tá muito no coisa, né? Mas vou ficar Solana, vou falar com o Solana, a turma vai brigar comigo quando eu chegar amanhã, tá? Uma pessoa do ecossistema de cripto que tu admira? Cara, eu admiro bastante gente dessa parte de cripto, mas... Cara, eu falo um cara que eu aprendi muito lá no início, foi muito importante para mim, é o Andreas, Antonopoulos. Antonopoulos. Acho que assim, tem tempo que eu não vejo o conteúdo dele, mas sim, foi um cara me ajudou muito a entender lá atrás. Então eu ainda coloco ele sim porque foi importante para coisa. Monstro né? sagrado. Esse aí tá no panteão dos grandes educadores e disseminadores do Bitcoin. É isso. Um ativo tokenizado que você gostaria de ver circulando amanhã? Amanhã? Pô, cara, não posso falar porque a gente tá fazendo ele. Quando sai? Quer dar spoiler ou não? Nem esse. Aguardem aí, vai ter novidades. Primeiro semestre. Boa. Você toparia receber seu salário 100% em cripto? Qual cripto? Olha lá, muito bom. Muito bom, muito bom. Era isso, na verdade, nosso bate-bola. Você tem alguma? Tem uma só. Um fundo de investimento em cripto. Um fundo de investimento em cripto. Que não é uma recomendação, mas que você admire Isso, o legado trabalho. que construiu. Cara, eu vou falar, vou ficar com 2 brasileiros, tá? Que são 2 fundos, empresas que quebraram muita pedra. É a turma do hoje B2V, tá?
e a turma da Hashdex, então super contato e parceria com os dois, e pô, esses caras quebraram muita pedra para botar os negócios deles de pé. Eu sei assim, a gente quebrou muita pedra interna lá, eles quebraram muita pedra para fora, né? então assim, e se olha até a nível global, cara, a gente fez coisa aqui que, pô, nos Estados Unidos não tinha um fundo desse assim. Tudo bem, teve o Pantera lá, com o fundo de Bitcoin lá atrás, mas assim, cara, aqui o pessoal foi pro varejo, entendeu? Assim, são coisas que não... É que assim, a gente nasce brasileiro, a gente... E esses caras em especial lançaram no É, topo do topo, pegaram o bear Pois market é, inteiro, sobreviveram e prosperaram. é isso. A gente lançou um fundo de Bitcoin pro varejo em abril de 21. Também ali, porra. Mas sim, mas esses caras quebraram muita pedra, foram muito importantes. Tá? Boa. Então a turma lá, porra, dos dois, tá aqui minha admiração. Fica um salve aí pra turma isso. da Hashdex É e isso. da B2V. É isso. E palavras finais, Portilho, onde é que o pessoal te encontra nas redes? Onde é que o pessoal acompanha a Mint? O que você quer deixar de recado? A Mint, Mint Cripto no Instagram, o site é mint.com.br. Recomendo todo mundo lá que não conhece ir para conhecer, que assim, é um produto feito com muito carinho. A gente hoje tem mais de 40 criptos já, é disparado a plataforma com mais abrangência no mercado tradicional. Então, assim, fica o convite, o aplicativo também é super bacana. Eu tô no Instagram, eu sou um influenciador muito relapso, eu diria assim, porque eu não tenho uma frequência como deveria ser, mas no Instagram é a N Portilho, Twitter é a Portilho, então tem botado umas threadzinhas aí do que está acontecendo, entendeu? Mas assim, eu não tenho cacuete de postar, entendeu? A N Portilho no Insta e a no Portilho no e a Twitter. Portilho no Twitter. O Twitter dele é bom também, podem seguir lá. E no LinkedIn é fácil achar, André Portilho, entendeu? Hoje mesmo botei uma entrevista lá que eu fiz com o pessoal da Exame, do Future Money, então... E o recado é isso, cara, assim, o que eu dou, sim, entender, tá? Estudar, não acreditar em história da carochinha, em cripto. O mercado financeiro tem muito, tá? E cripto, de novo, não é original nisso, tem muita história da carochinha, mas acho que primeiro assim, na situação de mercado que a gente está agora, bunda na parede, tá? O mercado é muito incerto, e a regra principal de ser consistente no mercado é a preservação de capital. Tá? Então, assim, a primeira regra é não perder. Depois você pensa em ganhar. Só quem fez isso foi consistente como investidor ao longo do tempo. Então, a gente está num momento volátil, incerto. Então, assim, é para você não fazer nada? Não. Mas diminui o lote, fica ali muito ruído. Então, é isso. Mas, fundamentalmente, se você tem interesse em entender mais de cripto, não tem jeito. Sempre foi e sempre vai ser estudar, entender, conversar com quem entende mais que você e ter uma humildade intelectual absurda. Absurda. Eu aprendo coisa todo dia. Então, assim, acho que é isso. Aprender e desaprender também, a todo momento. É isso. Giriba, onde é que o pessoal te acha na internet? E recados finais? Giriba RB no Twitter e Instagram. E fica o meu agradecimento ao Portilho, aprendi muito aqui. Eu vim para cripto sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre o mercado tradicional. Eu sempre aprendo com quem tá faz anos aqui. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, velho. Eu sou o Felipe, @Felipeter, Felipe THER no Instagram e no Twitter também. E vocês podem seguir a Paradigma, @paradigma.education no Instagram e @paradigmaedu no Twitter. Se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, senta o dedo aqui embaixo no polegar, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber aviso quando saírem os próximos episódios do Paradigma Cast. Foi uma honra ter o Portilho aqui hoje com a gente. Honra minha, filho. Encerramos o episódio e até a próxima.